Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios, grave isso aqui, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo a vapor de fumaça. Capítulo 3, versículo 4. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos firmaram. Olhe para cá, olhe para cá. Nós estamos diante de um tema, uma temática, um tema, falar sobre o poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo era uma promessa de Deus à igreja de Cristo na terra. E essa promessa é uma promessa que fora profetizada por vários profetas, várias partes dentro da Bíblia, sendo ela uma das que mais fora citada, é a profecia de Joel, o profeta que profetizou que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E diante desta promessa, diante desta profecia, a gente vai perceber no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o primeiro versículo inicia-se dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Os homens resolvem acreditar nessa promessa, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. E eles acreditavam tanto que eles vão ficar aproximadamente entre 40 a 50 dias dentro de um local, esperando o cumprimento dessa promessa. Imagina você passar de 40 a 50 dias aqui, dentro desse templo. Quando você for tirar foto, você me avisa, que eu faço um gesto aqui para eu sair mais bonito, né? Eu já sou pretinho, né? Tem que sair pelo menos bonito na foto. Glória a Deus. Imagina 40, 50 dias preso aqui dentro. Alguém pode passar ali do lado de fora e dizer: rapaz, esse povo é doido. Eles estão presos ali dentro já faz 10 dias e ninguém sai. Só que para ficar preso dentro de um ambiente,
precisa-se de uma preparação, precisa de um abastecimento de água, de alimentação, não é? Precisa-se de uma preparação para que eles pudessem receber a promessa. Então, a primeira coisa aqui que a Bíblia nos ensina é que eles acreditaram na promessa. O primeiro segredo para sermos cheios do Espírito Santo é acreditarmos nas promessas de Deus sobre nossas vidas. E eles acreditaram na promessa. Eles acreditaram tanto que eles vão esperar. Imagina, nos primeiros 10 dias, alguém olhando um para o outro e dizendo: rapaz, será? Vai mesmo? E outro olhando dizendo: vai, foi Deus que falou. Porque no percurso da trajetória é natural a espera de algo e algo não acontecer, alguns perderem aquela força da fé, sabe? E o bom é que a Bíblia nos ensina a andar sempre de dois em dois, porque quando um cai, o outro levanta. Quando um perde a fé, o outro está olhando e está dizendo: vai dar certo. Então observe uma coisa, 20 dias se passam, 20 dias. Rapaz, 30 dias se passando e alguém olhando e falando: meu Deus, Senhor, honra a fé do teu povo. 40 dias. Alguém olha: rapaz, o joelho já está já com marcas, a água está acabando, o alimento está acabando, mas alguém lá naquele meio dizendo: vai descer o Espírito Santo. E de repente, não foi algo assim que, daqui é muito fácil você esperar algo acontecer, quando se alguém lhe promete, diz assim, dia 10 de maio vai acontecer, você sabe que você vai chegar lá no dia 10, o negócio, vai acontecer. Agora, acreditar na promessa, vai porque vai acontecer. Que dia? Não sei, mas vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. A fé, ela é invisível, ela é algo que você não está vendo, mas você está dizendo: eu acredito que vai acontecer, eu creio. É o mar está fechado e você olhar e dizer: o mar vai se abrir. O gigante está na sua frente e você dizer: esse gigante vai tombar, porque eu tenho fé que Deus vai realizar o milagre. Aleluia! Só que a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Pastor, uma irmã já soltou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque o que gera fé em nós é quando nós ouvimos uma palavra de Deus, e quando a gente menos espera que vai acontecer, você ouve aquela palavra e você fala assim: agora que eu acredito mesmo, vai acontecer. Porque a palavra, ela nos motiva, a palavra, ela nos traz força de algo novo, ela traz a certeza de algo que vai acontecer, ela nos traz certezas, ainda mais quando se diz respeito à palavra de Deus. Só que observe uma coisa, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e cumprindo-se, tá? Porque o Deus que está fazendo a promessa é um Deus que cumpre promessas. Então, identifiquem isso aqui comigo, por favor, que eles tiveram que, primeiro, acreditar na promessa, segundo, esperar o cumprimento da promessa. Porque não adiantava só acreditar na promessa,
eles tiveram que esperar o cumprimento da promessa. Porque na maioria das vezes nós acreditamos na promessa de Deus, mas não queremos esperar o cumprimento da promessa de Deus sobre nossas vidas. Então o segredo da coisa está aqui: primeiro, acreditar na promessa de Deus, e segundo, esperar o cumprimento da promessa. Eles esperam e Deus cumpre, até porque o Deus que nós servimos é um Deus que promete e cumpre, é um Deus que inicia, mas que completa, que conclui todas as coisas que Ele começou em nossas vidas. Então eu quero afirmar algo a vocês aqui nessa noite, que o Deus que lhe fez a promessa, que iniciou a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então aquieta-te o teu coração, acredita na promessa e espera, porque a qualquer momento a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. E o texto continua percorrendo, versículo de número 2, e de repente veio do céu. Olha só, gente, o cumprimento da promessa, ele vem de repente. É como se você estivesse aí agora sentado nesse banco e de repente alguma coisa, pum, acontecesse, você do nada falasse: nossa, eu não estava esperando, mas aconteceu. É assim que Deus cumpre promessas. E de repente, e o interessante é que eles estavam ali reunidos e unidos no mesmo lugar, mas eles não estavam esperando coisa da terra, eles estavam esperando coisas que vinham do céu. E a melhor coisa é nós termos a certeza da profecia, da promessa, e esperar o que vai acontecer e o que vai vir do céu, porque o céu nunca falha. Pastor, Deus está atrasado. Deus não se atrasa, irmão. É o nosso tempo que é totalmente diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Deus não trabalha no nosso dia, nem na nossa hora, nem no nosso momento. Ele tem o dia dele, a hora dele, o momento dele, de cumprir tudo que ele tem que cumprir sobre nossas vidas. Então o texto continua: um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Olha que coisa linda. Foi um vento. O prenúncio da descida do Espírito Santo veio por intermédio de um vento. Porque nem todo vento que sopra é para te fazer desistir. Nem todo vento que sopra é para fazer você sofrer. Nem todo vento que sopra é o diabo, porque na maioria das vezes achamos, nossa, o diabo soprou o vento, e nem sempre é o diabo que está soprando o vento, porque tem vento que é o próprio Deus que está soprando para ele trazer cumprimentos de promessas. Então eu entendo algo importantíssimo, que você precisa pegar isso aqui, porque isso aqui é uma chave importantíssima, porque de repente você entrou por essa porta e a sua vida está um vendaval terrível, e você está dizendo: esse vento vai acabar com a minha família, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha vida, vai acabar com meus sonhos. Fica tranquilo, porque de repente Deus está nesse vento só para sinalizar que Ele está vindo com cumprimento de promessa sobre a sua vida. Então, Deus, quando soprou o vento no Mar Vermelho, foi para abrir o mar e dar livramento. Deus, quando soprou o vento em Atos capítulo 2, foi para cumprir promessa e o Espírito Santo descer. Então nem todo vento é um vento para destruir a gente. Tem vento que vem para cumprir promessas e para dar livramento. E nem sempre é o diabo que soprou o vento. Às vezes é o próprio Deus que está trabalhando através desse vento. Entende? Então vamos lá, o texto continua. O versículo que nós lemos, que é o versículo de número 17 em diante, está assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Olha a promessa para os nossos filhos. Eu gostei quando o pastor veio aqui falar da contribuição e falou das crianças. Essa profecia está sobre os nossos filhos. E a gente precisa acreditar que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo,
Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos falarão em outras línguas. Só que o texto continua percorrendo. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Os filhos é diferente dos jovens. Observe uma coisa, há um destacar da Bíblia aqui. Os vossos filhos, os vossos jovens e os velhos. Os filhos profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Olha só, está pegando 3 gerações aqui: filhos, jovens e os velhos. E o interessante aqui é que a promessa começa do menor até o maior. Deus está afirmando que todos serão cheios, uns vão profetizar, outros terão visões, pastor, e os velhos, até os velhos terão sonhos da parte de Deus. Porque, imagina Deus pegar uma criança dessa e colocar para profetizar aqui, com um dom de profecia dentro dessa igreja. Imagina o Espírito Santo enchendo um jovem, esse jovem cheio do Espírito Santo, e de repente ele olha para alguns de nós e diz assim: eu estou vendo que Deus está me mostrando, que Deus está te curando disso, Deus está te curando daquilo, Deus está abrindo uma porta, Deus está fazendo algo extraordinário. Essa é a promessa para a igreja de Cristo, essa é a promessa para os nossos filhos, para os nossos jovens. Aí quando chega na geração dos velhos, com todo respeito, né? Os mais experientes, a tradução está falando velhos, mas vou usar a palavra velho como os mais experientes. Você já viu, quando o homem vai pegando uma certa experiência de idade, 80, 70, 90, ele, ao invés dele assim, olha, eu estou sonhando de construir essa casa, de montar essa empresa, de fazer isso, fazer aquilo. Não, a tendência é: agora eu só quero descansar, eu já fiz muita coisa, agora deixa para os jovens. Eu não, só que a promessa da Bíblia, até para os mais experientes, é que vai ter sonho até no dia da velhice. Glória a Deus, é Deus dizendo, é Deus afirmando para todos nós, até na sua maior experiência de idade, Deus está dizendo: pode sonhar, porque eu sou Deus que cumpre o sonho até no dia da sua velhice. Ele pega 3 gerações e aplica algo sobre essas gerações. Só que observe uma coisa, o texto continua percorrendo: e também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Para os servos e as servas, né? E farei aparecer prodígios, maravilhas. Olha que coisa interessantíssima, tanto no céu quanto na terra. Prodígios irão acontecer. Só que aqui está alguns homens de Deus que esperaram o cumprimento dessa promessa, pastor Alexandre. Dentre eles estava Pedro e João. Pedro e João estavam esperando a descida do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Só que perceba uma coisa, eles esperam o cumprimento da promessa, eles são cheios do Espírito Santo, e o texto diz que eles saem do ambiente de 4 paredes e vai percorrer as cidades. Primeira coisa, primeiros sintomas de um homem, de uma mulher que está cheio do Espírito Santo: ele não consegue ficar parado, ele está em movimento. Porque o Espírito não vai nos encher para nos permitir ficarmos parados. Quem é cheio quer estar em movimento.
realizando alguma coisa, fazendo alguma coisa para que a obra do Espírito Santo se cumpra em nossas vidas. Então Pedro e João estão cheios, mas eles estão em movimento. E Deus está falando conosco aqui. Se tu és verdadeiramente cheio do Espírito Santo, você não pode ficar parado, você precisa se movimentar na obra de Deus. Há alguma coisa para ser realizado através de você. E eles vão em movimento. Capítulo de número 3. E eu começo a caminhar para o final da minha mensagem. Dobre a sua atenção. Depois de uma introdução, para que você entendesse a espera, o cumprimento e o ser cheio do Espírito Santo. E o texto diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, para que o Espírito Santo nos enche da presença dele? Vamos lá. Primeiro, para você não ficar parado, porque quem está cheio sempre vai estar em movimento. Segundo, perceba o texto. Eles vão, subindo a hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde, a hora da oração. Oh, aleluia. Quem está cheio sempre vai no caminho da oração. Segunda coisa, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai para o culto, ele fala, o culto da oração, eu estou lá. Porque um dos sintomas de quem está cheio do Espírito Santo é ter sede de estar nos trabalhos da igreja e nos trabalhos de oração. Segundo sintoma, para quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem o poder de pegar quem estava parado, colocar em movimento e ter sede de orar, buscando a presença de Deus. Vamos lá. Segundo, ele tem sede de orar. Quando você vê um crente com sede de orar, e quando eu falo orar, irmão, eu não estou falando de você ficar 24 horas de joelho dobrado, não. Porque a oração é um diálogo entre você e Deus, é uma conversa. E para orar, você não precisa dobrar o joelho 24 horas. Você pode estar dirigindo, você pode orar. Você pode estar trabalhando, você pode orar. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas você pode estar falando com Deus. Porque a oração é um diálogo entre você e Deus. E quem está cheio do Espírito Santo tem sede de falar com Deus. Tem sede de ter diálogo com Deus, tem sede de comunicação com Deus, tem sede de falar com Deus, só que eles vão no percurso, e durante esse percurso, perto da porta do templo, há um paralítico de nascença. O homem nasceu paralítico, ele foi gerado paralítico, quando ele nasce, paralítico, a vida toda paralítico. Então alguém tem uma ideia, vamos introduzir ele na porta do templo, e toda vez que o pastor Alexandre passar, é só você pedir esmola, que o pastor Alexandre vai te dar. É como se fosse desta forma, e esse homem passa anos e mais anos, pedindo esmola. Me dá uma esmola. E você já viu alguém pedindo esmola? Ontem eu tive o prazer de sair de uma agenda da pregação, e me levaram numa ponte, London alguma coisa, tá? Eu não sei falar inglês, então vai no português mesmo, tá bom? London alguma coisa. Oh, a ponte é linda. Aí tinha aquela roda gigante. É essa aí. Eu fui nessa primeiro, depois fui na outra. Uma bonitona, grandona, tem umas torres, chique demais, é lindo demais. O país é lindo, as cidades são lindas, só tem um problema, é muito frio, eu estou doido para voltar para o meu Brasil. Senhor Jesus de Nazaré, é frio demais. E eu estou lá, e de repente, a gente foi jantar num restaurante italiano, aquela coisa, e estamos caminhando, e de repente um homem com uma sanfona, sentado, e ele tocou, e de repente ele falou em inglês, pedindo uma moeda. Só que ele pediu dessa forma, me dá uma moeda. Estendeu as mãos e ele não conseguia olhar para cima. Porque geralmente quem pede esmola, a vergonha é tão grande que ele abaixa a cabeça. E pede com as mãos para o alto, ou coloca um recipiente, um pote, e pede de cabeça abaixo e não consegue.
Durante anos, esse homem pedindo esmola. E a esmola que ele ganhou durante anos nunca mudou a história da vida dele. Ela aliviava aquele momento da necessidade financeira, o momento, mas a vida dele, todo dia, eles colocavam ele lá, tiravam ele de lá. Colocavam ele lá e tiravam ele de lá. Esse percurso, esse trabalho está gerando financeiramente um lucro, mas não muda a vida dele. A esmola não muda a vida dele, mas alivia financeiramente. Só que perceba uma coisa, num dia está vindo 2 crentes, cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. E eles vão no percurso da caminhada. Caminhando. Eu imagino o diálogo entre Pedro e João. Vamos para onde? Vamos para a oração. Não. Vamos que eu estou cheio. Hoje eu estou com vontade de orar. Porque quem está cheio tem vontade de orar. Imagina esse diálogo. Pedro e João subindo a porta formosa, a porta do templo. E eles vão naquela trajetória, naquela caminhada. E de repente aquele paralítico que durante muitos anos viveu a vida toda pedindo esmola, aborda Pedro e João e diz: nos dê uma esmola. E o texto diz que Pedro e João, olhando para ele, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo formosa, ai meu Deus do céu, para pedir esmola aos que entravam, todos os dias. Então eu entendo que esse paralítico aqui nem folga tinha, todo dia, pelo menos ele era trabalhador, que todo dia ele ia para o trabalho dele, que era pedir esmola, não tinha folga, todos os dias ele tinha que estar lá. Gerou-se uma dependência, porque desde quando ele nasceu, alguém olhou para ele, pastor, e liberou algumas palavras. Você é um paralítico, para você sobreviver, você precisa entender que você tem que estar nessa porta. Alguém instruiu ele, que a salvação para a vida dele, era ele pedir esmola. Então, houve-se um tratamento, uma manipulação mental, porque ele tinha na mente dele, hoje eu vou dormir, mas amanhã eu tenho que estar lá naquela porta. Então a mente dele foi treinada para isso, durante anos ele viveu isso, e todo dia alguém pegava ele e arrastava ele, pegava ele e tirava ele, e com certeza não era de graça, quem trazia e quem levava algum benefício financeiro também. Então a melhor coisa que existia, era esse homem nunca mais parar de pedir esmola na porta do templo, porque gerava benefícios financeiros para ele, e gerava benefício financeiro para quem conduzia ele. Só que observe uma coisa, um belo dia, vem 2 crentes cheios do Espírito Santo, sabe? Parecendo com a cabeça deles pegando fogo, aleluia, parecendo até naquele sol do Rio de Janeiro de 50 graus, pegando fogo, o asfalto ficando mole. Era Pedro e João subindo. Vamos embora, hoje é o dia da oração. Hoje nós estamos cheios, vamos orar. Hoje vai ser diferente, hoje a gente vai, aleluia, hoje é o dia, Pedro. Imagina João dizendo, hoje é o dia, Pedro. E Pedro falando, é mesmo, hoje é o dia da nossa oração. Hoje é o dia, eu estou cheio. Nós estamos em movimento, e eles vão, de repente, alguém olha para eles e diz, Pedro, me dá uma esmola. Olha o que o texto diz. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe, olha para nós. A primeira palavra que Pedro libera para o paralítico, olha para nós. Olha o primeiro tratamento de Deus, e o primeiro tratamento do poder do Espírito Santo, é fazer com que o paralítico pare de olhar para baixo, e aprenda primeiro a olhar para cima. Durante muitos anos alguém ensinou eles a olhar para baixo,
Mas um belo dia alguém chegou e disse para ele: está na hora de você olhar para cima. Porque quem está cheio do Espírito Santo não quer ver ninguém olhando para baixo. Está cheio do Espírito Santo, está olhando e está dizendo: olha para cima. Para com esse negócio de olhar para baixo. Para com esse negócio de achar que vai dar errado. Eu vim aqui te motivar a olhar para cima. É por isso que a Bíblia diz que é do alto que vem o nosso, e o nosso socorro é bem presente. Primeira coisa, olha para cima. Depois que eles motivaram que o paralítico olhasse para cima, e olhou, versículo 5, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ó, primeira coisa que eu quero te falar aqui, quando Pedro falou, olha para nós, está ensinando eles a olhar para cima, ele está dizendo, eu vim aqui te motivar a mudar de vida, porque durante muitos anos você, por causa da sua paralisia, você olhava sempre para baixo por causa da vergonha, mas eu vim aqui a te ajudar a olhar para cima e mudar a história da tua vida. Porque a paralisia, segundo a cultura judaica, todo alguém que tinha uma deficiência física era considerado amaldiçoado por Deus. Então isso trazia constrangimento. Todo mundo achava e olhava e dizia, um amaldiçoado. Mas teve crente cheio do Espírito Santo que disse para eles, hoje chegou o dia de ser quebrada essa maldição na tua vida, e você passar a andar de cabeça erguida e olhando para cima. Porque quem está cheio do Espírito Santo sempre vai querer te motivar a olhar para cima e mudar de vida. Deixa eu te dar um conselho. Por mais que as palavras te confrontem, mas se a pessoa está te ajudando a mudar de vida e te motivando a olhar para cima, aceite, mesmo que seja confrontante. Porque pode te confrontar no momento, mas vai mudar a tua história. Depois que ele olha para cima, esperando alguma coisa, a Bíblia enfatiza, esperando alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ó, já muda, a segunda palavra que Pedro libera, pastor Alexandre, muda. A primeira palavra é, olha para cima, motivacional. Ele está motivando, ele está querendo tratar e curar da mente. Ele está querendo mudar aquilo que foi ensinado durante muitos anos, para ele olhar para baixo e ficar mendigando. O primeiro trabalhar através da palavra foi aqui, para depois ele trabalhar na paralisia. É por isso que primeiro veio tratar aqui, para depois tratar aqui, porque a perna não gera mudança na mente, mas a mente pode gerar mudança na paralisia das pernas. Então, antes de Deus te curar fisicamente, Ele quer curar a sua mente, porque pessoas durante muitos anos ministrou na sua mente, colocou na sua cabeça que você deveria de ser amaldiçoado, que você deveria de viver desse jeito, e você acreditou durante muitos anos. Mas eu vim aqui dizer para você, muda a tua mente, levanta a cabeça, porque Deus quer te curar dessa paralisia. Irmãos, a paralisia era algo visível. Para quem olhava para ele, certamente olhava com as pernas tortas e dizia, está paralítico. Perceba uma coisa, antes de Deus curar aquilo que era externo, Ele vai curar aquilo que é interno. Porque antes de Deus te curar por fora, Ele precisa te curar por dentro. Antes de Deus fazer um milagre físico, Ele quer fazer a cura emocional. Antes de Deus te curar por fora, Ele precisa tratar você por dentro. Porque tem gente que por fora é perfeito, mas por dentro você sabe que são várias imperfeições. Pensamentos, mágoas, traumas, coisas do passado
que te aprisionam e te acorrentam em alguma coisa, em uma paralisia, em uma vida de mendigar. Mas posso te dizer uma coisa? Eu vim aqui cheio do Espírito Santo para dizer para você, chegou o tempo de você parar de mendigar. Eu preciso correr para eu terminar. Escuta uma coisa, ele queria uma coisa, mas Pedro liberou uma palavra, porque durante muitos anos a coisa nunca mudou a vida dele, mas uma palavra mudou. Aleluia. Você não já reparou que tem coisas que você ganha durante anos, que nunca mudou a tua história, mas existem palavras que mudam a tua história. E eu aprendo algo importantíssimo, que Deus não fez o que Ele queria, mas entregou o que Ele precisava. Porque nem sempre Deus vai te entregar o que você quer, mas Ele vai fazer na tua vida o que você precisa. Porque o que você quer não te muda, mas o que você precisa, que Ele está liberando, que é uma palavra, pode mudar a tua história. Então aprenda uma coisa, quando Deus não fizer o que você quer, não faça bico, pirraça. Ai, Deus não me deu. Você está recebendo isso aí durante anos, nunca mudou a tua vida. Mas agora Deus resolveu te dar o que você precisa, não o que você quer. Porque nem sempre Deus vai nos dar o que a gente quer. Mas vai ter momentos da nossa vida que mesmo a gente de pirraça, de bico, falando, não vou te dar o que você quer. Já viu filho? Já viu filho? Tem criança que é inteligentíssima. Um bebê quando chora, ele está sinalizando, mãe, eu quero alguma coisa. É ou não é, irmã? A senhora que está com um bebezinho aí novo. É ou não é? Quando ele chora, a senhora faz o quê? Não é? Não é? Cada choro é diferente. É igual nós com Deus. Ele conhece os nossos choros. Ele sabe cada choro que a gente dá. Ele fala, ei, você está querendo isso. Eu já te conheço. Deus conhece os nossos choros, os nossos lamentos, as nossas lamúrias. Deus conhece. Só que Deus não é igual o pai da terra. Porque o pai da terra, quando o filho chora, ele pega um celular ou pega alguma coisa e dá na mão. Deus é diferente. Deus, quando vê os filhos dele chorando e querendo alguma coisa que não vai ser bom para ele, Deus fala, não vou te dar não, pode chorar o quanto você quiser. É por isso que de vez em quando a gente chora, pede e Deus não faz. Porque aquilo que a gente está pedindo, vai só nos prejudicar e não vai mudar a nossa vida. Aí Deus fala, pode chorar, fazer pirraça, se jogar no chão, mas eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. Quem aceita as nossas pirraças é o pai da terra, mas o pai do céu está falando, não te dou. É por isso que tem coisas que Deus nunca nos entregou até hoje, pastor Alexandre. Porque Ele sabe que se Ele dá vai ser problema para você. Ele sabe que se Ele te dá isso aí que você pede já durante muitos anos, não vai mudar a tua vida, só vai te afastar. Então Deus sabe, Ele está dizendo, eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. E a gente precisa ter maturidade espiritual para entender isso aqui. Ele liberou uma palavra. É por isso que a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas... O salmista disse o quê? Disse o quê? Guardei a tua... Olha que camarada inteligente. Olha que aula que ele está dando para nós. Ele não está guardando rancor. Ele não está guardando mágoa. Ele não está guardando algo que fizeram de ruim com ele. Ele está guardando o quê? Ele está ensinando para nós, o nosso coração não é depósito de coisas ruins. O nosso coração tem que ser depósito da... A Bíblia diz, a fé vem pelo e ouvir. Por que tem gente que perdeu a fé? Porque tem paciência para ouvir tudo, só não tem paciência de ouvir. A Bíblia diz, e o meu povo perece por falta do conhecimento. Você está vendo que é tudo pela palavra?
Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Deus olhou para ele e disse: profetiza. Ele olhou para aquilo que estava morto e seco e falou: ossos secos, ouvi. Porque Ezequiel entendia que a única coisa que pode dar vida àquilo que está morto. Sabe o que gerou vida dentro de você? Maria e Isabel vai ter um encontro lá em cima no monte. Lá nas subidas. E as duas estão grávidas, mas estão subindo. Oh, aleluia. Uma está com João Batista e a outra está com Jesus. E de repente, quando Isabel chegou, olhou para Maria, Maria olhou para Isabel e saudou com uma palavra. Agora olha o poder da palavra que saiu da boca de Maria. O texto diz que quando Maria liberou a saudação, o menino que estava no ventre começou a se mexer. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha o poder que aquela palavra teve. Pegou quem estava parado, colocou em movimento. Pegou quem estava vazio e encheu do Espírito Santo. Agora a pergunta é: o que as nossas palavras têm provocado em pessoas que estão ao nosso redor? O que as suas palavras têm provocado nos seus filhos? O que as suas palavras têm provocado no seu esposo? O que as suas palavras têm provocado na sua esposa? O que as suas palavras têm provocado em pessoas que estão ao seu redor? A gente precisa entender que a nossa vida foi chamada para ser cheia do Espírito Santo e não amaldiçoar ninguém, mas liberar palavras que vai encher quem está vazio e colocar em movimento quem está parado. Então a gente precisa entender que a nossa boca foi chamada para abençoar. É por isso que um belo dia Jesus estava com sangue meio quente, meu pastor. Pastor, Jesus com sangue meio quente? Porque a gente pensa que Jesus sempre foi bonzinho 24 horas, a vida toda, né? Mas teve dia que Jesus esquentou o sangue. Ele entrou num lugar, uma bagunça terrível, ele falou: não quero isso aqui, não quero isso, pode parar. E era gente correndo para um lado, gente correndo para o outro, gente correndo para lá, gente correndo para cá. Parou Pedro na frente de Jesus. Pedro na frente de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: e tu, Pedro, para onde tu vai? Tem uma galera aí que já foi. E tu, para onde tu vai? Imagina o Pedro colocando um olhão desse tamanho, falando: rapaz, eu nunca vi Jesus desse jeito não. Para onde eu vou, se só o Senhor tem? Pode correr para todo lado, mas o único lugar que você vai ter uma palavra de vida eterna é aqui. Meu pai nordestino com 68 anos de idade, duro, criou a gente na dureza. De berço, vem de mesa branca, não sei nem o que é isso. Eu gosto de mesa branca, espiritismo, aquela coisa toda. 68 anos de idade, cheirando cocaína, tomando cachaça, se prostituindo, destruindo a família dele. Minha mãe a vida inteira suportou tudo aquilo por causa dos filhos, que não era pouco, era uma galera, era um monte de neguinho assim, um atrás do outro. Meu pai enchia a barriga da minha mãe e ia para a rua, um atrás do outro, era um na barriga, um no carrinho e o outro empurrando. Não tinha nem tamanho, mas já estava empurrando o carrinho, ajudando a mamãe. Quando foi ontem, me mandou um áudio debaixo de lágrimas. Fala, pai. Pai, o que foi, pai? Pai, fala alguma coisa, pai. Ô pai, o senhor está me assustando, pai. O que foi, pai? Morreu alguém? Aí eu fiquei em silêncio. Aí ele respirou. Não aguento mais essa vida. Quero largar as drogas. Quero largar a bebida. Quero viver em paz. Mas meu filho, eu descobri que não é na mesa branca. É só na igreja, é só com Jesus que eu vou ter paz. Não tem outro lugar a não ser nessa casa que você vai viver uma vida de paz. Meu pai correu 68 anos para lá e para cá, nunca mudou de vida, mas na dor ele está indo.
na dor. Porque os filhos lá no Rio de Janeiro imprensaram ele. Para ele parar de xingar minha mãe, falar que vai agredir, vai matar minha mãe. Os irmãos cresceram, os filhos cresceram. Vou fazer 39 agora, meu irmão vai fazer 40, meu irmão fez 40, mais velho. Sou o segundo mais velho. Meu irmão pressionou ele, pensa num baixinho, meu irmão forte, rapaz do céu, pressionou ele, falou, não mexe mais com a minha mãe. Tu não vai falar mais nada com ele. Tu não vai levantar um dedo para ela. Se tu levantar e falar que vai bater nela, eu vou te pegar, rapaz. Ele se assustou. Teus irmãos estão querendo me bater. Eu falei, deixa eles te bater, para o Senhor mudar. Porque tem vezes na nossa vida que a gente só muda depois de uma boa tapa na orelha, um puxão de orelha. Um velho de 68 anos de idade. Agora eu quero mudança. Você poderia ter mudado há muito tempo. Aleluia. Deixa eu caminhar para o final. Os homens estavam cheios do Espírito Santo. E eles liberam a segunda palavra. Levanta-te e anda. Ou coisa boa. É andar perto de gente que olha para nós caído, no lamaçal do pecado e olhar, você pode se levantar daí, rapaz. A melhor coisa que você pode fazer da tua vida é andar com gente que te motiva a se levantar, a sair dessa paralisia, sair dessa vida durante anos, durante tempo, você preso nessa amargura, nessa paralisia. Mas Pedro e João chegou e disse, vamos embora, rapaz, chegou o dia de você dar a volta por cima, chegou o dia de você se colocar de pé. Eu saí do Brasil, Deus me trouxe do Brasil para dizer para alguém aqui nessa noite, levanta-te, se coloca de pé, muda de vida, sai dessa, eu vim te ajudar. E o bom, sabe o que é? É que ele não só liberou uma palavra, ele liberou a palavra, mas estendeu as mãos, pegou na mão dele e disse, se você precisar de uma mão para te ajudar a se levantar, eu também estou aqui para te ajudar a se colocar de pé. E eu queria que você se colocasse de pé da sua cadeira agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique perto de pessoas que te motivam a mudar de vida. Ande com pessoas que te colocam para cima. Ouça essa mulher que está olhando para você e está dizendo, ô minha amiga, vai dar certo. Deus vai mudar essa história. Esse quadro vai mudar. Essa cura vai chegar. Ande do lado de um amigo que olha para você, que mesmo te confrontando, sai disso, rapaz. Larga essa vida. Sai dessa vida. Sai dessa paralisia, te confronta, mexe com o teu ego, mas vai te mudar, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Aleluia. E tem momentos da nossa vida que a gente não quer ouvir, a gente não quer dar ouvido. Às vezes a gente não quer ouvir a esposa falando no nosso ouvido, sai dessa, vai dar certo, vai dar a volta por cima, você vai conseguir. E a gente fala, pô, a mulher está falando demais no meu ouvido e tal, aquela coisa, sabe? Escuta esse homem que está olhando para você e está dizendo assim, ó, vai mudar. Eu vinha dizer para vocês aqui, vai mudar. O milagre vai acontecer. A bênção vai chegar. A vitória está chegando. Ai, Deus está mudando essa história. É isso que eu vim liberar para a vida de vocês. Glória a Deus, eu quero que você feche os olhos. E o texto diz que aquele homem se colocou de pé. E os seus tornozelos se endireitaram. Através de uma palavra, as coisas se endireitaram. Eu libero uma palavra nessa noite, que vai endireitar muita coisa na sua vida. Você vai sair daqui hoje, se você permitir essa palavra mudar a sua mente, de coisas que te ensinaram, que falaram que você é, de coisas que te aprisionam numa paralisia até hoje. Se você permitir que a palavra de Deus mude a sua mente, Deus vai te arrancar dessa paralisia. E eu termino fazendo uma oração. Espírito Santo, a sua palavra foi ministrada, mas quem tem um poder de convencer é o Senhor. Quem tem um poder de mudar essa história é o Senhor. O Senhor é que tem o poder de realizar todas as coisas. E eu profetizo uma palavra de mudança sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher,
sobre os filhos, sobre os netos, sobre a casa, sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre esta igreja, sobre esta cidade. Nós liberamos uma palavra de mudança, de restauração. Vai haver salvação de vidas nessa cidade. Essa cidade não pertence ao homem, não pertence ao diabo. Essa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Nós viemos aqui liberar uma palavra e determinar que coisas serão mudadas em vidas, famílias, casamentos e sonhos de pessoas. Eu profetizo a mudança na tua vida, a restauração na sua vida, porque aonde a palavra entra, a salvação, aonde a palavra entra, a cura, aonde a palavra entra, a mudança, aonde o evangelho chega, a salvação de vidas. E eu vim liberar uma palavra nesta noite. A palavra está entrando na tua casa, está gerando mudança, restauração, salvação, milagre, para a glória de Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Você que está na sua casa, receba essa palavra que muda a tua casa, a sua família agora, pelo poder do nome de Jesus.